que temos em Mateus capítulo 23 para a nossa meditação hoje. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Foram as palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos em Mateus capítulo 23, versículos 8 a 10. O Senhor Jesus advertiu os seus discípulos em relação a títulos vistosos que afagam o ego e colocam o eu no lugar da trindade ou da triunidade divina. Deus é nosso Pai, Cristo é nosso Mestre e o Espírito Santo é nosso guia. Não deveríamos reivindicar esses títulos dentro da igreja. Naturalmente, aqui no mundo temos um pai humano, no trabalho temos um mestre ou chefe e na escola temos professores que nos guiam. Mas na área espiritual, as pessoas da triunidade preenchem esses papéis e somente elas deveriam ser honradas com esses títulos. Deus é nosso Pai no sentido de que é Ele que nos dá a vida. Cristo é nosso Mestre porque pertencemos a Ele e estamos submissos à sua direção. O Espírito Santo é nosso guia porque é o autor da Sagrada Escritura, da Bíblia, e aquele que esclarece as Escrituras para nós. Todo o nosso ensinar deve ser dirigido pelo Espírito Santo. Como é curioso ver que até nos dias de hoje costumam ser distribuídos esses títulos nas igrejas, como se Cristo não tivesse ordenado evitá-los, como se ele não tivesse feito essa advertência para não fazer isto. Ainda se costumam chamar os sacerdotes de padres ou monsenhores. Nas áreas de domínio ingleses, se usa muito o título de dominus, e muitos religiosos gostam de ser chamados de reverendos. Na verdade, essa reverência deve ser tributada exclusivamente a Deus. Leia, por exemplo, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, versículos 9 e 12. O título de doutor vem do latim, que se pronuncia, ou se diz, ou se escreve docere, ou docere, que seria ensinar. Doutor, a palavra doutor, portanto, significa mestre. Esse título, seja ele adquirido por meio do estudo ou de forma honorária, pode vir de uma instituição que representa um foco de incredulidade mais do que um bastião da fé cristã. Apesar disso, quando alguém com o título de doutor começa a fazer parte da nossa igreja local, imediatamente se pensa que suas palavras têm mais valor apenas devido ao seu título. Obviamente, isso prescinde de qualquer fundamento, não tem base bíblica. Um lixeiro encurvado, cheio do Espírito Santo, pode ser um canal de proclamar as verdades divinas muito melhor do que um homem que possui muitos títulos e honrarias, mas não é espiritual. Naturalmente, esses títulos e designações são pertinentes na esfera secular. Nessa área é válido o princípio a quem honra, honra, como temos em Romanos capítulo 13, versículo 7. Mas o princípio que se aplica à reunião dos irmãos em Cristo foi assentado pelo próprio Senhor Jesus, quando disse: Vós todos sois irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 8. Numa igreja local existe a liderança, que a Bíblia os chama
os chama de presbíteros, anciãos, e tem também os diáconos, mas eles não são o chefe da igreja. Eles estão ali para aplicar as verdades que encontram nas Sagradas Escrituras para manter a ordem. Homens responsáveis que lideram o rebanho de Deus. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.